Fala pessoal! Hoje eu quero ensinar você, iniciante, a entender um gráfico de análise técnica. Você não pode começar a operar ou pensar que vai ganhar dinheiro nesse mercado se você não entender isso que eu vou te ensinar nesse vídeo. Fica comigo! Vamos lá então, se você quer começar, você primeiro precisa saber o que você vai usar de ferramenta para trabalhar. Se você vai usar leitura gráfica ou leitura de fluxo, por exemplo. A minha escola é análise técnica, análise gráfica. Aqueles gráficos que você vê nos filmes, que você vê na tela do computador, na própria internet de alguém gravando um vídeo. Aqueles gráficos que você está cansado de ver por aí em filmes ou em vídeos da internet. Aquele gráfico, ele conversa com você o tempo todo. Ele te dá indicações se é hora de comprar ou de vender. Mas para isso, você precisa entender o que eu vou te ensinar hoje aqui. Eu demorei um tempo para prestar atenção nesses detalhes. E esse tempo me custou muito caro. Então, para o seu tempo agora, dedica esse tempo para esse vídeo. Eu vou direto ao ponto, mas eu quero deixar isso muito claro para você. Para que você, a partir disso, você consiga melhorar a sua tomada de decisão. Antes, posso te pedir para você se inscrever nesse canal. Se você não é inscrito ainda, habilita o sininho para que você receba as notificações deste canal. Toda vez que subir um novo vídeo ou eu entrar em uma live, você será avisado para que você possa participar de tudo e não perder nada em primeira mão, ok? Se puder fazer mais ainda, indo além, deixe seu joinha nesse vídeo, compartilhe ele com seus amigos e tamo junto. Vamos lá, tá vendo esse gráfico aqui? Esse é um gráfico de análise técnica e as informações dadas através do candlestick, que é cada velinha verde e vermelha dessa que você vê aí. E onde que você escolhe isso? Você escolhe aqui, ó. Tá vendo aqui em cima? Você tem as opções, né? Umas alternativas aqui. E aqui você escolhe candlestick, tipo de gráfico, tá vendo? Você escolhe aqui candlestick ou deixa automático, que é o mesmo candlestick, porque é o mais usado por toda a classe da análise técnica, tá bom? Mas existe, por exemplo, para você saber, existe o gráfico de barra, o gráfico de linha, e existem outros também menos usados, mas existem outras possibilidades de informações aqui também na sua tela. Mas vamos falar deste gráfico aqui. Cada velinha dessa dá uma informação para a gente, isoladamente. Cada uma tem o seu valor, uns mais relevantes, outros menos relevantes, mas todas têm o seu valor. Então é importante darmos atenção para cada velinha dessa. Claro que não vamos tomar decisão em cada vela, mas vamos prestar atenção em cada uma delas, porque elas vão compor um conjunto. Elas vão estar contidas dentro de um conjunto de candles que vai mostrar um padrão, que vai proporcionar o meu reconhecimento desse padrão e assim a minha tomada de decisão, ou para abrir uma posição, ou para encerrar uma posição, ou para comprar, ou para vender, certo? Então vamos lá, vamos dar um zoom aqui na tela e eu vou mostrar para você aqui como que o candle funciona. Tá vendo aqui, ó? Dá um zoom aqui para você perceber o seguinte. Vamos pegar este candle aqui que está sendo analisado. Este candle aqui circulado. Esse candle é um candle vermelho. Então, aqui foi onde ele abriu. É a abertura do candle. Aqui foi onde ele fechou. É o fechamento do candle, certo? A abertura e fechamento, ok? Essa cor do candle vermelho significa que abriu em cima e fechou embaixo. Então, naquele período, ele abriu, desceu e fechou abaixo do valor que abriu. Ao contrário, ele abre, sobe e fecha acima do valor que abriu. Por isso ele fica verde. Então, voltando para o vermelho. Só que não foi só isso. Esse vermelho, então, é o corpo do candle, certo? A cor do candle é o corpo do candle. Essa sombra, essa linha superior e essa linha inferior, nós chamamos de pavio ou sombra. Estes pavios ou sombras vão dar a seguinte informação para nós. O pavio de cima vai mostrar o valor da máxima negociação. Então qual foi a sua máxima negociação nesse período? E o pavio de baixo vai mostrar onde foi o valor da sua mínima negociação
nesse mesmo período. E assim são todos esses candles, vão dando essa informação. O verde, por exemplo, significa que ele abriu aqui embaixo, fechou aqui em cima. E aí essa sombrinha superior que ele tem aqui é a negociação máxima. E a sombrinha inferior que ele tem ali é a negociação mínima. E assim são todos eles. E aí se você traçar uma linha reta, você vai entender que se ele é verde, ele abriu embaixo, fechou em cima. Então abriu aqui, subiu. Depois o outro abriu aqui e desceu. Então este desceu para cá. O fechamento desse foi aqui. O outro teve o fechamento aqui em cima. E o outro aqui embaixo. O verde em cima, o vermelho embaixo. Aí você vai ligando só os fechamentos para você entender esse primeiro passo. O verde fechou aqui em cima, o vermelho fechou aqui embaixo. Um candle neutro significa que é um candle que ele não teve diferença entre o valor da sua abertura e o seu fechamento. Olha no resumo do candle. Abertura 114,785. E olha lá, a máxima 114,800. A mínima 114,750. E o fechamento 114,785, que é o mesmo valor da abertura. Por isso ele não tem corpo real. Ele tem uma linha, porque ele não tem cor, nem verde nem vermelho. Ele é neutro, porque ele abriu e fechou no mesmo lugar. Abriu, oscilou para cima e para baixo, mas fechou no mesmo lugar que havia aberto. Então, depois vermelho fechou abaixo, vermelho fechou abaixo, vermelho fechou abaixo, vermelho fechou abaixo, verde fechou na parte de cima do corpo. E assim por diante. Aqui não estou considerando os pavios, as sombras. Estou considerando, para você entender, só os fechamentos do candle. Mas nas minhas análises eu escolho sempre considerar inclusive a sombra, que nesse caso ficaria assim, daqui até aqui em cima, porque é verde, então você pega de baixo para cima. O vermelho você pega de cima para baixo. O próximo é verde, então é de baixo para cima. O próximo é vermelho, então é de cima para baixo. O próximo é verde, então você tem de baixo para cima. Só que esse baixo foi mais baixo aqui, depois ele subiu. E aí você tem o outro vermelho de cima para baixo, de baixo para cima, de cima para baixo, de baixo para cima, considerando todas as sombras, pavios que o candle vai fazendo. E aí ele desce vermelho até lá embaixo, desce mais vermelho até lá embaixo, depois ele vem verde aqui para cima, chega aí lá em cima, mas depois ele volta aqui embaixo, chega aqui embaixo e assim por diante. Então você vai traçando essas linhas. Quando você tem assim, com o zoom aproximado, você não tem muita informação, mas você começa já a enxergar diferente aquilo que você, quando olhava, você não via nada. Por exemplo, olha só essa parte aqui. Talvez você olha para isso aqui e você fala, o que está acontecendo? Não estou entendendo nada. Mas quando você faz um estudo do candle, você começa a entender que ali ele estava subindo, depois ele passou a cair e assim depois ele ficou andando um pouco lateral. Por quê? Porque o mercado ele trabalha exatamente nessa forma, nesse formato, ok? Ou ele está fazendo zigue-zague ascendente, fecha verde, fecha vermelho, fecha verde, fecha vermelho, ascendente, ou ele está fazendo zigue-zague descendente. Só que, ao mesmo tempo, toda vez que ele está fazendo zigue-zague ascendente, em algum momento, essa tendência de alta é substituída por uma outra tendência de baixa. Começa a fazer zigue-zague descendente, que também, por sua vez, em algum momento, é substituída pela tendência de alta novamente, começa a fazer zigue-zague ascendente. E assim vai, zigue-zague para cima, zigue-zague para baixo. O tempo todo é assim que o gráfico trabalha. Em alguns momentos, ele vai fazendo zigue-zague para cima, para de fazer para cima e fica fazendo zigue-zague para o lado. Depois ou continua ou muda. Mas sempre uma tendência, seja ela qual for, só termina quando for substituída por outra tendência. E quando você vai para o gráfico, você tira o zoom, aí você começa a ver um zigue-zague maior formando padrões. Padrões que te permite reconhecê-los e, através desse reconhecimento, você estima uma probabilidade do próximo movimento. Através do reconhecimento desse padrão, você consegue determinar uma probabilidade favorável para subir ou para descer no próximo movimento. E aí vem a importante tomada de decisão, que é comprar ou vender.
de acordo com o que você reconheceu no padrão. Encerrar ou iniciar uma operação a partir daquela análise que você tem. E observou que tudo começa quando você dá valor e entende cada uma das velas. E quando eu falo vela, eu estou falando candlesticks. Candle significa na tradução vela, ok? Vela e candle é a mesma coisa. Então cada velinha, cada candle tem um valor dentro desse conjunto para você conseguir determinar qual será a sua ação. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele em todos os grupos que você participa. Faz chegar para as pessoas que também são iniciantes e que precisam dessa informação. Se ela teve valor para você, ela certamente terá valor para eles também. Então faça sua boa ação e vá além. Deixe seu joinha nesse vídeo, curte aqui e também faz mais ainda. Se inscreva aqui no canal e vem comigo. Te vejo na próxima aula.